deles, que cada um venha vencer os seus desafios, suas lutas, seus obstáculos, as suas dificuldades e adversidades. Envergonha o diabo e glorifica o teu nome. O demônio que tem se levantado em Goiânia para tentar parar esse trabalho, o espírito que cada vez ele vem de uma maneira diferente, e agora, ultimamente se levantou com dívidas, com contas, despesas, o inferno que se levantou com fofoca, com rebelião, com fuxico, problemas com a despesa que nós tivemos com os advogados, porque o diabo fica buscando maneira, é máquina que queima, é impressora, meu Deus, que custa mais de 5 mil reais, que queima, porque um obreiro, um missionário, um pastor, será quem foi que o diabo usou para fazer uma máquina queimar? Senhor, nós oramos para repreender isso que vaza, que faz gastar, que faz tomar prejuízo na obra. Dizimista que estava ajudando, dizimando, de uma hora para outra ele ouve uma fofoca, vê um problema e ele sai, para de dizimar, para de ofertar, e a igreja vai sofrendo. Associados, pessoas que ajudavam no programa, que param de ajudar de uma hora para outra porque perde o emprego ou porque desanimou. Meu Senhor, o diabo vai minando as forças para aumentar os gastos e para cair a receita, meu Pai, porque em toda a contabilidade do mundo, quando a saída é maior do que a entrada, essa instituição não pode permanecer de pé, ela vai parar, e Satanás luta para isso, para impedir o povo de contribuir, e para fazer aqueles que estão dentro, meu Pai, além de tomar prejuízo, também fechar o coração e não contribuir. E é contra ele que nós vamos agora. Sai de cada um dos gasofilastos das nossas igrejas. Diabo, você pode soltar todos os dizimistas agora. Você pode soltar agora, nessa reunião pastoral, nós ordenamos você, solta o gasofilácio, solta os pastores, solte agora os dizimistas, os mantenedores, aqueles que pararam de ajudar, volte a ajudar, volte a contribuir agora, em nome de Jesus. Saia dessa obra, saia desse trabalho, solte a vida de cada um dos dizimistas, dos ofertantes e dos mantenedores. Meu Pai, nós oramos por prosperidade e chamamos o dinheiro. Chama o dinheiro aí, começa a dar ordem agora. Jesus disse que a gente fala com o vento obedece. Jesus disse que a gente pode falar com os problemas obedecem. Você pode falar com a figueira obedece. Fala com o dinheiro, chama o dinheiro, dá uma ordem, diga: dinheiro, eu estou te ordenando, venha para a nossa igreja, prosperidade, venha para o nosso ministério. Começa a chamar, mas com fé, abra a boca. Se o pastor não é com fé, imagina os seus obreiros, como é que não deve ser. Chama, diga: venha prosperidade, venha unção de riqueza, fartura, abundância. Nós chamamos os maiores empresários dessa cidade, venha para o nosso trabalho, para o nosso ministério, para essa visão ministerial. Nós chamamos, ministramos, declara, chama. Em o nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor. Sai gafanhoto, sai cortador, migrador, devorador, destruidor. Sai desse lugar, sai dessa obra, solta essa igreja. Saia agora. E não volte nunca mais, no nome de Jesus. Se coloque em pé. Coloca aquela música aqui, Alisson. Quem pintou o mundo? Coloca a mão no seu coração. Reflita na letra desse hino. Espírito Santo. Quem pintou o mundo? Aleluias. Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons?
Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Um aplauso a Jesus. Pode sentar, pessoal.
Mas deixou a esposa lá para trás? Atrapalhando tá agora. Primeira Crônicas. A reunião da semana passada, o que foi abordado, pastor Marco? Depois do congresso lá nas igrejas, você viu alguma diferença do seu pessoal? O que testemunho do congresso, pastor Cid? Lá o bairro da Vitória lá. Qual é o retorno que você espera? Eu espero um retorno financeiro. A gente está batendo sempre, todo dia. Primeira Crônicas, capítulo 10. Isso que o pastor Marco bateu aí, a questão a pauta da reunião passada, a gente tem que entender, precisa compreender isso, que nós estamos numa guerra, e do mesmo jeito que nós estamos sempre mudando as estratégias na guerra, o nosso inimigo também. Da mesma forma como a gente vai mudando a maneira o ataque, o raio de ação, o diabo também vai trabalhando da mesma forma. Então, às vezes a gente muda a área, o diabo está atacando muito na área da fofoca. O pastor tem que ser sensível à voz de Deus para você perceber aonde que o inimigo está atacando agora. Porque o pastor que não é sensível à voz de Deus, à revelação, ao mover que está tendo dentro da igreja, o diabo toda hora vai dar 1-0 nele. Então, às vezes o diabo está atacando muito na área de fofoca. A igreja passa um tempo, parece que todo mundo virou fofoqueiro. E você pega a palavra, começa a ministrar, aí manifesta o demônio, pode desligá-los. Manifesta o demônio, você entrevista, e o demônio, eu que ponho a fofoca e tal, e você vacina o rebanho, e daqui a pouco o quê? Você vê que dá uma melhora. Você fala, está acabando a fofoca. Daqui a pouco já não é fofoca. O diabo já está colocando desânimo. O povo está no desânimo para ir para a igreja. Ele já mudou a estratégia. Se o pastor não percebe que ele mudou a estratégia, ele ainda está lá na fofoca. E ele já está atacando uma outra área. Olha como é que ele é cruel. Estudando as histórias das guerras,
Eu estava até conversando com o pastor Gomes agora de Uberlândia, e falando para ele assim, olha, se a gente não ficar atento, o inimigo, ele manda uma informação. Ele manda uma informação falsa. Ele manda uma falsa informação. Na guerra acontece muito isso. O exército inimigo, eles implantam uma falsa informação ali, e daqui a pouco o que acontece? Naquela falsa informação está todo mundo correndo para aquele lugar. E o inimigo está atacando numa outra área, aí pega o pastor, pega a igreja desprevenida. Então, o pastor, o missionário, o obreiro, não é só o pastor, o obreiro esperto também, porque o obreiro é um auxiliar do pastor, e quando o obreiro está ali auxiliando o pastor, ele fala, puxa, a nossa igreja está tendo um levante nessa área, eu vou me colocar como um canal de Deus na brecha, justamente nessa área. E ter a percepção que não vai ser só aquela área que o diabo vai atacar. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Daqui a pouco ele vai para uma outra área. Então você não pode ficar só ali. Tem que ficar ali, mas tem que ficar atento com a outra área. Porque senão daqui a pouco ele está numa outra área e daqui a pouco ele consegue infiltrar. E quando ele infiltra, ele entra e ele pode desmoronar. Ele pode vencer a guerra. Venceu a guerra porque você não teve a percepção do grau de atuação do mal dentro da igreja. Então, nós tivemos sempre, você pode fazer uma lista, sempre vai ter dentro da igreja desânimo, fofoca, rebelde, pessoas que murmuram, que questionam. Sempre vai ter obreiro, pastor, missionário que é rebelde, que murmura, que sempre vai ter. Sempre vai ter. O que nós temos que ficar é em alerta. O que der para salvar, a gente salva. O que não der, paciência. Mas sempre vai ter em toda a igreja. E a crise financeira, ela vai sempre fazer parte. E é o que nós estamos enfrentando ultimamente agora, como uma grande batalha. Porque nós estávamos atacando na questão das fofocas que estava tendo, dos levantes, e gente falando mal e questionando. Então, isso aí foi envergonhado. O diabo foi envergonhado. Tudo que falou caiu por terra. Só que a gente ainda está empolgado, né, vacinando o povo, a gente está aí, já está largando de lado, quem falou mal da igreja já está aí, tem até outros que já estão até vindo, que falava mal, já está até encostando na igreja novamente, só que o diabo já está atuando na outra área, amarrando o povo. Nós tínhamos gente que estava dizimando, que estava ofertando, parou de dizimar, parou de ofertar, parou de contribuir. Gente que estava, eu tenho gente que eu estou fazendo consulta, ela diz assim, bispo, eu estava bem a minha vida financeira, e de uma hora para outra travou tudo, amarrou tudo. E a gente percebe que tem uma ação do mal para amarrar a vida dessa pessoa, porque amarrando a vida dela, afeta onde? A igreja. Afeta a igreja. Hoje eu estava em reunião com o pessoal aqui, mostrando aqui as nossas dívidas, as despesas fixas. A gente tem que reduzir os gastos? Tem. Mas tem que aumentar a receita também. O que dá para a gente reduzir? Nós vamos reduzir. Agora, tem coisa que não dá mais para reduzir. Então, nós precisamos aumentar a receita. Então, é trabalhar com as campanhas, é ensinar o povo a ser dizimista, porque é bíblico, ensinar o povo a ser ofertante. Quem tem problema com oferta, tem problema de se relacionar com Deus. Então, as pessoas saudáveis dentro da igreja não têm nenhuma dificuldade de dizimar, de ofertar. O povo que é sarado, que está dentro da igreja, o povo que está salvo, que tem experiência com Deus, eles não tem problema nenhum de contribuir, de ajudar, de investir. É uma luta mesmo. Domingo pela manhã, um membro lá da nossa igreja recebeu um vídeo falando de dízimo, ele falou que nem é mais bom de Espírito Santo. Aí, ó. Ele disse que tem um amigo dele que todo dia manda para ele, só vídeo bombardeando do dízimo da antiga aliança, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu vou para alugar o gosto. Aí chegou lá e ele viu gente pregando, tá falando que tem raiva de dízimo no diabo. Aí jogou o vídeo no grupo agora, que inclusive está dentro de Macedo, jogou no grupo da igreja lá. Eu falei, eu tive que dar uma mensagem lá, inclusive quem mandou o vídeo até saiu do grupo, ficou chateado, não fazer o quê? Porque tá colocando tudo. Não vai salvar ninguém, então assim, é um ataque muito. É o que eu te falei. Sempre vai ter um rebelde. Você está falando de alguém que estava dentro da igreja. Exato, no grupo, colocou, eu falei, não, aí desse jeito não estava. Sempre tem. Jesus tinha um grupo de 12. E Jesus falou, um dos 12 é o diabo.
Se Jesus tinha um grupo que andava junto dos 12 e o diabo estava infiltrado no meio, então todo grupo o diabo entra no meio. O diabo entra no grupo de pastor, entra no grupo de missionário, entra no grupo de obreiro. Vez por outra eu pego dizendo que tem alguma fofoca no nosso meio. Eu falo, é o diabo entrando no meio. No grupo grupo do WhatsApp da igreja é o maior perigo. A gente tem que vigiar mesmo. Tem que estar sempre olhando, porque você vem construindo uma ideia, daqui a pouco entra um soltando uma coisa que não tem nada a ver. Esses dias postaram aí um tempo atrás lá um povo queimado vivo, botando dentro do pneu e queimando. O propósito do grupo da igreja não é isso. Não é nós não estamos no ogrish.com. Né? Nós não é o grupo do Al-Qaeda, não é os radicais, nós não somos os extremistas. É o grupo da igreja, é para fortalecer, para fazer uma oração, para poder ajudar, mandar uma palavra. É para promover comunhão. Aí tem gente que posta coisa que não tem nada a ver. Né? Então tem que ficar atento com isso aí. Ficar em alerta. Falar de alerta, 1 Crônicas. Rapaz, quem dera beber uma água do poço de Belém. A minha boca está seca aqui. É o quê? Pessoal, tem duas maneiras de motivar uma pessoa. Uma é você passando a situação. Tem gente que vai te ajudar se você falar que está tendo lutas, está tendo dificuldade. Tem gente que é motivada a te ajudar. A outra maneira de você motivar a pessoa é você mostrar que ela vai ser abençoada. É quando você fala para a pessoa que se ela é dizimista, se ela é ofertante, você vai fazer bem para ela. Quem usa só um lado da motivação só pega uma fatia das pessoas. Só pega uma classe. Quem só usa o diabo para dizer é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, ele só pega aquele povo que fala, é o diabo está amarrado, então nós vamos ajudar. Mas tem gente que não está nem aí. Ele não está nem passando crise, não está nem afetando ele. Então, por isso que a motivação ela tem que ter as duas faces. Você não pode nunca usar uma motivação. Até a mensagem, a sua mensagem, quando você quer motivar alguém, você não pode mostrar só o inferno. Você tem que mostrar o céu também. Por que as pessoas vão para o céu? Tem gente que quer ir para o céu porque é bom, porque lá Deus está lá, os anjinhos. O cara quer paz. Ele fala, eu vou para o céu. Ele leu lá no Apocalipse, lá não haverá mais choro nem dor. Rapaz, eu quero ir para esse lugar. Tem gente que fala, lá não haverá choro nem dor. Estou nem aí, está tão bom aqui para mim. Mas quando ele lê no inferno, que lá o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre, é um lugar de choro e ranger de dentes. Aí ele vai querer ir para o céu, não porque o céu é bom só, mas porque o inferno não presta. Ele fala, Deus me livre, eu quero saber de inferno, eu quero ir para o céu. Ele vai ficar doido. Você usou as duas dimensões para motivar. Essa regra é geral, é para tudo. O financeiro é a mesma coisa. Como é que a gente usa o financeiro para motivar o povo? Como é que usa? Como é que Deus diz na Bíblia? Deus é Deus que ensina. Como é que ele diz em Malaquias 3? Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja... Ele falou a necessidade da casa. A casa precisa ser mantida. Não é pecado você falar necessidade, não. Você pode falar. Você tem que falar de lutas. Ó, irmão, tem aqui. Pode falar.
é uma vertente. Para que haja mantimento na minha casa. Isso aqui precisa ser mantido. A obra precisa ser mantida. A casa de Deus tem que ser mantida. E não é o governante, não é o prefeito, é o povo de Deus. E a Bíblia diz que o povo de Deus dá ouvido à voz de Deus. Quem é de Deus aqui? Eu sou de Deus, eu quero dar ouvido à voz de Deus. É uma coisa. Trago o dízimo e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento. Esse é o propósito. Para que haja mantimento na minha casa. Aí, a outra coisa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre, já não é mais a igreja, agora já é você sendo abençoado. Então, a igreja é abençoada, tem gente que é motivada com isso. Agora ele já está dizendo que você vai ser abençoado. Então, tem gente que vai querer dizimar e ofertar para ser abençoado. Tem gente que só dá o dízimo na ganância. Se eu não der, o PCC vai me atacar. Eu vou dar porque eu preciso. É o que Deus diz. E eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênção sem medidas. Aí agora Deus vai e usa o inferno para motivar o outro tipo de pessoas. E por causa de vós, por causa dessa fidelidade, eu vou repreender o devorador. Ou seja, quem é um devorador? Você faz a compra para durar 30 dias. E não sei. Olha o que é que Deus usou. Deus bateu 3 coisas fundamentais. Você quer? Toda igreja tem que ter essa consciência. As 3 coisas essenciais. Na hora que for falar de dízimo, de oferta, nós temos que abordar dentro da igreja. Eu trago dízimo porque a casa precisa ser mantida. Eu falo isso, eu não peço para mim, eu peço para a obra de Deus. Estou pedindo para mim não, estou pedindo para a obra de Deus. Isso aqui precisa ser mantida. Uma coisa. Segundo, você vai ser abençoado. Glória a Deus. E terceiro, senão o capeta te pega. O tranca-rua. Está aqui, ó, o devorador. Você faz a compra para durar 30, vai durar 15 dias só. A sua geladeira vai queimar. É isso mesmo. O carro só anda quebrando. Vai para a oficina até ser o dono. Você acorda de manhã, ele já foi para a oficina sozinho. Fala, misericórdia, o que é isso, meu Deus? E é o devorador, é Deus que está falando. Aí o que você vai ver? Dentro da igreja, pessoas dizimando e ofertando. Agora, nós estamos enfrentando uma crise financeira, isso é um fato. Como é que nós vamos vencer a crise financeira? Falando da realidade da crise financeira e pregando. Pregando sobre isso. Inclusive, você dá 3 tópicos de uma mensagem. Você divide já o Malaquias 3. Já dá os 3 tópicos. Os 3 tópicos. A necessidade da casa de Deus, a sua necessidade e a necessidade do mal. A necessidade da casa de Deus é ser mantida. A sua necessidade é se manter. E a necessidade do mal é destruir você. Então, as 3 necessidades aí você pode abordar e acabou. E o povo vai... Tem gente que vai dizimar por causa do devorador, tem gente que está nem aí para devorador, não devo nada para ele, nem conheço ele, não sei nem onde ele mora, nem ele sabe. Está nem aí para devorador. Mas tem gente que está aí quando se fala para a necessidade da casa de Deus. Eu falei, eu quero ajudar pela casa de Deus. Tem gente que não está nem aí para a casa de Deus. Também tem isso aí. Dentro da igreja tem gente que está aí quando você fala, Deus vai te prosperar, as janelas do céu serão abertas e vai ter um dilúvio financeiro. Fala, é isso que eu quero. É o quê? Que eu tenho que ser dizimista, ofertante, orar? Ele vai porque ele está pensando nele. Então, Deus é tão inteligente que ele mostrou aqui as 3 necessidades básicas para a gente poder combater isso e vencer essa situação. Primeira Crônicas, capítulo 10... diz assim, assim morreu, o verso 6, 1 Crônicas 10, 6. Assim morreu Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Então, a história do primeiro rei de Israel, ele morre, quando ele morre, morrem os filhos, e morre a sua família. Veja que quando o diabo está de olho no líder, porque quando o cabeça morre, ele morre os seus 3 filhos. Ele morre, quando o cabeça morre, morre quem ele discipula. E morre a sua família. O projeto 70, nós batemos lá no Congresso, os valentes de Davi, os generais. O que é o general?
uma pessoa que consegue ter 3, uma ovelha matriz, para você ter 3 pessoas, discipular. Você tem que ser esse líder. Quando ele morre, morreu os 3 filhos de Saul. Quando você morre, os seus filhos morrem. Vocês estão aí ministrando para suas ovelhas. Se você morre, suas ovelhas morrem. Se você morre na oração, se você morre na sua comunhão com Deus. Se a sua espiritualidade morre, quem você está acompanhando vai viver como? Como que o filho vai sobreviver sem a mãe, sem o pai? O diabo não vai querer atingir suas 3 ovelhas. Ele vai querer atingir você, porque se ele pegar você, morre suas 3 ovelhas. Pegou os 4 de uma vez só. Aqui, assim morreu Saul e seus 3 filhos, suas 3 ovelhas, e toda a sua casa, juntamente com ele. E vendo todos os filhos de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram suas cidades, fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul, seus filhos, estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram, e tomaram a sua cabeça, as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem aos seus ídolos e ao povo. No confronto de Saul com os filisteus, a morte de Saul, eles vão lá para pegar a cabeça de Saul, não pegaram o corpo, pegaram a cabeça de Saul. Essa conotação aqui, ó, pegar a cabeça para quê? Primeiro, para mostrar os ídolos, as suas entidades, e depois o povo. Porque a guerra era física. Mas antes de ir para a guerra, Israel não fazia sacrifício a Deus? Sim ou não? E os filisteus também faziam sacrifício aos demônios. A guerra era física, mas ela era determinada no âmbito espiritual. O problema que a gente pode estar enfrentando é financeiro. O problema é de desânimo no povo, pode estar isso, de igreja, ou pode ser outra área, pode ser o que for. O problema que nós possamos estar enfrentando. Mas ela não vence só com estratégias. A gente sentar aqui e montar um plano bacana, estrategista, um economista entrar aqui. Não, porque nós temos algo por trás disso, que é uma questão espiritual. A guerra física era determinada no campo espiritual. Nós vamos vencer a guerra física se nós vencermos a batalha no reino do Espírito. Porque o que os filisteus queriam? Eles queriam a cabeça de Saul, para poder levar para os seus ídolos, que já estavam esperando. Diga para o pastor que está ao seu lado, diga a ele que é a sua cabeça. É guerra por cabeça. O que o diabo quer é a sua cabeça. Eu vou te dizer um negócio aqui. Antigamente eu tinha muito medo do meu coração. Vai para o quinto dos infernos meu coração. Não dependo mais de coração. Eu aprendi que mais forte do coração é o quê? A mente, é a razão. O coração já é o segundo passo. O coração já é o segundo passo. O primeiro passo é a mente. O que o diabo quer é a sua mente. Eu converso com o obreiro, eu converso com o pastor, eu digo, ó, isso aí é pecado, não vai não. Está na cabeça dele. Está na cabeça dele. E eu sei que
Foi o que eu falei? Cara, quando põe na cabeça que ele perdeu na cabeça, já perdeu tudo. Você dá conselho, você ensina, você orienta. Quando ele domina a cabeça, quando ele pega a cabeça, aí eu me preocupo, o que passa na sua cabeça? Eu fico observando os aplicativos. Uma hora eu vou achar um aplicativo para saber o que passa na cabeça dos pastores. Aí eu vou baixar ele no meu para saber o que o pastor Sidney pensa. O que o pastor Marco pensa? O que passa na cabeça? Porque aqui é o que vocês falam. E o que vocês não falam? Mas que fica na cabeça. O que o cara pensa quando a gente chama a atenção dele? O que o cara pensa quando ele pisa fora da faixa? O que passa na cabeça do obreiro, do pastor, do missionário? O que passa na cabeça? A verdade é que eu não me preocupo muito o que vem. Pode vir o que vier. Eu preocupo com o que está dominando a sua cabeça. Porque na nossa cabeça pode vir muitos pensamentos. Podem vir e são inevitáveis. O judeu diz assim, de onde vêm os pensamentos? Você já parou para pensar? O cara abriu a cabeça do outro para ver de onde é que vêm os pensamentos. Eles entram por onde? Eles vêm do universo. São o mundo espiritual que rege os pensamentos. Existe o mundo espiritual do bem e o do mal. E nós é que determinamos quem é que vai dominar a nossa cabeça. Na hora que vem os pensamentos do bem, que diz que você tem que ser assim, que você tem que fazer assim, que você sabe o que você tem que fazer e que você deve fazer, o do bem vem te dando instruções. E o do mal diz que nada, faz do seu jeito mesmo. Faz do seu jeito, o pastor sabe de nada, o bispo sabe de nada. Ah, o bispo está lá. O que está dominando a sua cabeça? Eles não quiseram o corpo, eles pegaram a cabeça. Diz o texto sagrado aqui, ó. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar dos mortos, acharam Saul, seus filhos, estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciarem aos seus ídolos e ao povo. Pegaram a cabeça do cara e levaram lá para apresentar a entidade, a divindade. Então, para pensar, o cara era rei de Israel, escolhido por Deus, só que quem tinha a cabeça dele agora era Dagon. Você pode ser obreiro, pode ser pastor, pode estar dentro da missão mundial servos e não ser Jesus que tem a sua cabeça. Cuidado o que você ouve, de quem você ouve. Você deve tomar muito cuidado. De pastor, cuidado. Eu sou um cara muito escolado. Eu estou num grupo de pastor, eu morei com 15 pastores, eu tinha pastor que estava do meu lado e falava mal do apóstolo. Eu tinha pastor que estava do meu lado, falava, onde estão hoje, só Deus sabe. Mas o cara estava do meu lado e falava mal do apóstolo. Então você deve ficar em atento, em alerta para proteger a sua alma. E segundo, você tem que expor para a gente. Os missionários têm que expor para a gente. Eu ouvi uns comentários aí essa semana aí, e tem até que passar para o pastor Marco depois, mas vocês, missionários, vocês têm que passar para a gente. Se qualquer um missionário fizer qualquer comentário, se vocês não falarem, vocês estão coniventes com eles. É rebelde igual a eles. Tem qualquer insatisfação, chega no cabeça para falar. Vou lá e converso. Vai lá e expõe. Se eu tenho qualquer questão no ministério, eu não vou conversar com igual a mim. Eu não vou expor problema para vocês, eu nunca expus problema para vocês de ministério nem do apóstolo. Eu não posso chegar ao nível, não. Problema para cima a gente resolve para quem? É para cima, eu tenho que subir. Uma vez teve um bispo na nossa igreja, e ele veio e falou, porque o apóstolo Daniel, e não sei o quê, começou a falar mal. A minha esposa falou, rapaz, aqui em casa ninguém fala mal do nosso líder, não. O cara dormindo em casa, comendo em casa, fala mal do líder, moço. Tinha que botar chumbinho na comida dele.
E falar, despacha esse cara. O cara está dentro do ministério, comendo do ministério, dormindo do ministério e falar mal do ministério? É um filho do égua um cara desse. Não pode. Então, minha esposa, não, já vi que vocês é tudo puxa-saco. Não, não é puxa-saco, não. Nós honramos a nossa liderança. Nós honramos a nossa liderança. Então, pastores, os pastores têm que ter cuidado. A equipe, os missionários, os obreiros têm que ter cuidado. Eu, como bispo, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho outros bispos no ministério. Quando eu pego qualquer coisinha, a primeira coisa que eu faço, minha língua é desse tamanho, mas é só para o meu líder. Eu pego aqui, já pego qualquer situação. Apóstolo, o senhor viu isso aí? Como é que está? Ih, rapaz, ele está... Então, apóstolo, isso aí está... Não, vou ligar lá agora, eu já vou ver agora. Porque quem quer resolver, fala com quem? Quem quer perturbar, fala só para aumentar. Fala para um, para outro, para um e para outro. Quem quer resolver vai chegar no líder. Toda vez que alguém, de um membro, chegar para um missionário para conversar, elogia. Um membro veio para um missionário, um membro veio para um obreiro, elogia. Ele está chegando em quem está acima. Alguém que pode buscar uma maneira de resolver isso. Toda vez que alguém desce, ele não quer resolver, ele quer perturbar. Então, a cabeça de Saul, quem é que tinha a cabeça de Saul? Dagon. Pergunta ao seu irmão e diga, quem tem a sua cabeça? Só que Saul foi levantado por Deus. O cara foi levantado por Deus e não era Deus que tinha a cabeça dele. Você pode ser levantado por Deus. E aí a gente tem que cuidar. Eu estou aqui com vocês, eu sei que foi Deus que me levantou, mas eu tenho que vigiar a minha cabeça, porque é aqui que ele vai tentar. É aqui que ele vai ficar me perturbando. É aqui que ele vai tentar fazer qualquer coisa para que eu desobedeça ao meu Deus, para que eu peque, para que eu perca meu ministério, para que eu destrua a minha família, para que eu faça besteira. É aqui, o tempo todo é aqui. Minha maior guerra é aqui. O maior campo de batalha que existe é a sua mente. Porque o diabo não quer sua casa, seu carro, seu dinheiro, sua mulher, seus filhos. Ele quer a sua mente. Se ele tiver a sua mente, ele tem seu corpo todo. Se ele tiver sua mente, ele tem seu ministério. Você fala, rapaz, não vai. Você vai perder o chamado, você vai pecar. O cara larga ministério, ele larga tudo. Porque ele já tem a mente. Está vendo aí como é que você tem que usar o capacete da salvação? E todo dia lavar a cabeça com óleo, ungir a sua cabeça e falar, meu Deus, guarda a minha mente, Senhor. Por isso que Paulo, rapaz, usado pelo Espírito Santo, ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação, Paulo está dizendo, é aqui dentro. É aqui dentro. Toda transformação que a gente precisa é aqui dentro. O cara foi levantado por Deus, mas quem tinha a cabeça dele era Dagon, a entidade, a divindade dos filisteus, que recebeu um sacrifício antes da guerra. E se você ver, não foi nenhum filisteu que matou ele. Ele virou para o seu pajem de armas, o seu escudeiro, e falou, me mata. Morra eu aqui, mas não morra eu na mão dos inimigos. E como o auxiliar ficou com medo de matar o líder, por causa do temor, da hierarquia, ele pegou a espada e se lançou sobre ela. Aí ele falou, se meu líder morreu, eu também vou morrer, não sou digno. Morreram os dois. Pergunta ao seu irmão, quem tem a sua cabeça? E puseram suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Está vendo que quando tem a cabeça, as armas ficam inúteis? Quantas armas boas o pastor tem? Você conversa com um pastor, com um missionário, você vê, o cara tem tantas armas, o cara tem fé. Tem ou não tem? Você conhece gente que tem arma boa? Fé, determinação, organização, perseverança. Tem tanta gente boa no nosso meio, rapaz. Não tem cabeça. Tem tanta gente boa, pastor Marcos, no meio dos obreiros. Tem tanta gente boa dentro da igreja. Tanta gente boa, tem muitas armas boas. O cara arrebenta. Só que ele é um Zé Bocó, um Zé Ruela. Porque o Dagon é quem tem a cabeça dele. Essa é a minha raiva. Minha revolta é essa. Já perdeu, já. Só de ouvir isso aqui.
Porque a cabeça. Quando o diabo tem a cabeça, suas armas não valem para nada. Olha que as armas do rei. Você sabia que as melhores armas eram do rei? Sabia? A melhor espada. Você já assistiu aqueles filmes que quando os caras pegam a espada do rei, que a bicha brilha. Aquela espada que já veio do outro rei, de geração em geração. É a melhor espada, é a do rei. O melhor escudo, esse é o escudo do rei. Já assistiu Troia? Quando o cara pega a espada de Troia lá, né? Que o filho vai poder lutar lá no confronto, ele pega a espada de Troia e coloca na mão do guerreiro. Fala, essa é a espada do guerreiro, a espada de Troia. Não é assim? E o carinha lá era frouxinho, porque a pombagira é que tinha a cabeça dele, né? Ele discutiu com a mulher errada do cara lá. Quem assistiu o filme sabe. Aí o cara mandou uma boa espada, mas não adiantou. Venceu? Ele venceu? Perdeu. Porque as armas boas não valem nada quando se perde a cabeça. Então você, de repente, tem arma boa na sua igreja, sabe evangelizar como ninguém, sabe discipular como ninguém, prega que é uma beleza, uma unção, uma carisma. Hoje a gente está até falando aí, né, de um camarada que estava no nosso meio, que o pastor Alisson até falou assim, rapaz, eu dizia, aquele cara vai ser o bispo de Goiás. Estava falando hoje aqui. Bispo, eu olhava para um dos pastores que eu falava, ele vai ser o bispo de Goiás, logo, logo. Aquele cara é que vai ficar no lugar do bispo Santos aqui em Goiânia, porque o cara tem tantas armas boas, uma ousadia, isso e aquilo outro, mas perdeu a cabeça. O que adianta a arma boa? A arma não, diga para o seu irmão, diga, a arma não luta sozinha. A arma não venceu o camarada lá, e ele perdeu. Tem arma, mas não tem cabeça. Então, as armas não valiam de nada. Então, cuidado com sua cabeça. Segundo, suas armas não valem nada sem sua cabeça. Terceiro, puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagon. Quer dizer, ele era de Deus, mas quem tinha a cabeça era Dagon. Cuidado para o diabo não tomar a tua cabeça. Ouvindo, pois, toda a Jabes Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o quê? O corpo de Saul e os corpos dos seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram e os seus ossos debaixo de um carvalho. E em Jabes, e jejuaram 7 dias. 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão. Isso é que é doído. Por que o cara foi levantado por Deus, mas quem tinha a cabeça dele era Dagon? Foi infiel. Transgrediu, desobedeceu, pisou fora da faixa. Saiu da faixa. Olha aí o que está dizendo aí. O grande líder, primeiro rei da história. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão. O que mata um pastor, o que mata um obreiro, bons obreiros, missionários, é quando ele peca. Ele peca contra Deus, ele peca contra o seu líder, peca contra a visão ministerial. Forte. Porque assim era a nação. Então Deus levanta o líder para o povo ter uma direção, ter um alvo, só que o líder vacila. O líder pecou, transgrediu. O cara que foi levantado por Deus, por permissão de Deus, diz assim, morreu Saul por causa da sua transgressão. Quem era Saul? O rei. Então ele pecou. O que ele perdeu por causa do pecado? A primeira coisa que eu quero dizer para você, cuidado com o pecado.
O pecado vai fazer você perder a guerra e o diabo vai dominar a sua cabeça. O diabo só domina a cabeça de quem peca. Se você não pecar, eu disse, não tem um problema com tentação. O problema é que quando você peca, você entrega a sua cabeça para quem vai te dominar, vai dominar a sua cabeça. Isso aconteceu no Jardim do Éden. Deus tinha uma voz e a voz de Deus estava na cabeça de Adão e Eva. Depois apareceu a terceira voz. Ela deu ouvido àquela terceira voz, perdeu a cabeça para ele. Se tornou escrava. E hoje as consequências estão aí. Vocês estão vendo? Em toda a Bíblia, se você for passear, está sempre aí, ó, uma guerra por cabeça. Então, existe uma guerra por cabeça. O diabo quer a sua cabeça. Diga para o seu irmão, diga o diabo quer a sua cabeça. E você diz assim, ele quer eu por inteiro. O que eles quiseram? O corpo de Saul, eles quiseram? Quando tem a cabeça, tem tudo, moço. Largaram o corpo lá, levaram só a cabeça. Pegaram aqui, a cabeça aqui, foi lá para o arraial. Primeiro apresentou a divindade, ó, eles sacrificavam até crianças para essas guerras. Olha o sacrifício que nós fizemos. Olha o sacrifício que nós fizemos. E aí foram lá, deu para Dagon. Falou que Dagon, foi você que nos deu a cabeça dele. E deu a cabeça para Dagon e mostrou toda a nação. E o povo celebrou e começou numa questão religiosa, idólatra. Começaram a celebrar entendendo que Dagon agora é quem tinha a cabeça daquele que antes quem tinha era Deus. Está tudo ali no chip. A memória RAM. Transferia. Forte. Não, mas foi... É porque houve um confronto. É porque ele não se matou porque estava em casa com depressão. Ele se matou para não morrer na mão do inimigo. Porque sabia que ia ser cruel lá. E para não sofrer atrocidades, vazar os olhos, ser exposto publicamente. Era muito humilhante. Porque matava o povo. O rei era levado vivo para matar perante a entidade e a divindade. E perante a nação. Então, era muito humilhante. O líder tinha que ser levado vivo, e ali, perante o povo, colocava o pé na cabeça dele e cortava a cabeça dele, perante todo o povo, mostrando a sua supremacia sobre aquele reino. Então, Saul sabia que ia ser exposto tudo isso, ele estava cercado, o que ele fez? Eu vou antecipar isso aqui. Eles foram lá, pegaram a cabeça e largaram o corpo lá, porque quando o diabo tem sua cabeça, seu corpo não vale de nada. Boa. Diga aí para o seu irmão, diga, não adianta cuidar do corpo. Cuida da cabeça. Aí agora você engorda, não faz exercício, joga os buchos caindo tudo assim, as pelancas, fala, porque o bispo disse que tem que cuidar da cabeça. Automático, né? Mente sã. Corpo sarado. Já viu? Cheio no neles. Então, o registro automático da memória. A memória RAM. A cabeça. Então, Saul morreu por causa da transgressão. Então, a transgressão do líder fez ele perder o pecado. O pecado fez ele perder o Espírito Santo, fez ele perder o trono e fez ele perder a sua salvação. Está vendo? Olha o perigo aí. Merece anotar. O pecado, a transgressão, 3 coisas aconteceram quando ele pecou. E aí você tem que tomar cuidado. A rebeldia, a desobediência. Você não pode ser rebelde do seu líder, ser rebelde do seu pastor. Rebelde às hierarquias, gente. Eu tenho uma hierarquia. Eu sou submissa ao meu líder, ao meu apóstolo. Eu tenho que ser submisso à minha liderança. Os pastores são submissos aos bispos,
os missionários aos pastores, os obreiros aos missionários, os membros aos obreiros. Tem que funcionar dentro da hierarquia. Você vê um cara, o que é? O cara é pastor. Não importa, é pastor, ele tem autoridade porque ele é pastor. Aí você é rebelde a líder. E quem não obedece a quem vê, você vai ver se vai obedecer a quem não vê. Não obedece a Deus coisa nenhuma. Então ele está dizendo o seguinte. Primeiro, o pecado fez ele perder o Espírito Santo. Lembra? O Espírito de Deus se retirou dele e viu um demônio e perturbava. Perdeu o Espírito Santo. E aí tem uma história que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez cheio do Espírito Santo, cheio para sempre. Não, você pode perder. A rebeldia faz o pastor, faz o obreiro, faz o membro perder o Espírito Santo. Segundo, ele perde o Espírito Santo. Depois ele perde o trono. Deixa de reinar. E depois ele perde a salvação da alma, porque ele acaba se matando. Olha a escadaria aí, ó. Será se você não já perdeu o Espírito Santo? Foi ele que ligou de manhã? Não, foi o doutor Daniel. Anotaram os três? O pecado faz perder. Veja se você não já perdeu o Espírito Santo. Perdeu o trono, você deixa de reinar. Perde o cargo, perde a função de obreiro, a função de pastor, perde o trono. O terceiro passo qual é? Perder a salvação da alma. É isso que o diabo faz. Foi isso que aconteceu com ele. Fechou, né? Uhum. Ah. Uhum. Sim. Vem pra cá amanhã, eu vou estar aqui no estúdio. Estou amanhã, faço o programa e fico aqui. É 9 horas o programa. Quanto é que você paga? 80 o quê? A faxina? Nossa, é pouco demais, né não? Eu ia mandar uma missionária, mas eu vou deslocar uma missionária por R$80. Aonde é isso? Ok, a missionária já gritou ali, a faxina mais barata aqui é R$120 no setor Fama. Ah, aí é uma sala comercial. 20 minutos limpa. 20? É só uma sala? Ah, tem mais pessoas lá. Ah.
pra que dia isso aí? Amanhã que hora? Oxe, moço, que sala pequena é essa? Que começa às 8 da manhã e vai até 4 da tarde? Que sala pequena é essa que começa às 8 da manhã, vai até 4 da tarde e até você vai estar ajudando com o grupo lá e vai até esse horário? Tá. Salinha de 100 metros quadrados, sem cadeiras. Já ouvi falar. E o doutor Edmundo? Tem. Sim. Dos terrenos. Ele é forte, advogado forte. Se mostrar esse negócio aí, ele entra arrebentando. Vem, Cledson, vem pra cá amanhã, moça, a gente conversa. Eu estou na reunião pastoral agora. Moço, mas de 8 até 4 da tarde por R$80, ela não vai, não. É pouquinho demais. Se eu anunciar e botar no grupo da igreja aqui, o pessoal vai dizer, uai, pastor, não estou entendendo o senhor, não. Ah, tá. Então, beleza, então. Beleza, estou te aguardando. Um abraço, tchau. Você viu para que é? Por isso. Fala assim, é urgente. É por isso. Aí você fica, me dá meu zap aí, isso. Esse povo quer tudo falar com o senhor, é o que eu falo. Eles um monte de conversa assim. Só teoria. Manda no zap. Para dar um carro é bom. Quer arrumar uma faxineira pro doutor? Vai pagar R$80 de 8 da manhã até 4. Urgente. Salão de 100 metros. Salão. Uma sala pequena. Vou ajudar, vai ter uns peões ajudando também, várias pessoas ajudando. Vai até 4 da tarde. Já pensou? Repreendido. E aí, paramos onde? Os 3 pontos: pecado, Os 3 declinos de salão. perder o trono, perder a salvação. Verso 14. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Semana que vem a gente vê o 11 aí. Próxima reunião pastoral. Tá? O capítulo 11. Tá? E não buscou o Senhor, pelo que o matou. Você sabe o que significa isso? E não buscou o Senhor, pelo que o matou. Ou seja, Saul ficou pecando e no trono há muito tempo e Deus deixou. Sabe por quê? Porque Deus ficou dando chance, oportunidade. Oportunidade para o cara. Olha aí, ó. Olha aí. E não buscou o Senhor, pelo que o matou. Quer dizer, isso aqui, e não, ele teve tempo para buscar, ele teve tempo para se consertar. E não buscou. E o que aconteceu com ele? Perdeu o Espírito Santo. Perdeu o reino, o trono, a posição. E perdeu a salvação da alma. O que tem de obreiro perdendo o uniforme, o que tem de pastor perdendo o cargo, perdendo o trono que Deus deu, a função. Isso aqui é um privilégio, gente, que nós temos na igreja. Isso aqui é um privilégio que Deus nos deu, fazer a obra de Deus. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar. Tem um ser que está de olho na nossa cabeça. E nós não vamos entregar a nossa cabeça para ele. Nós temos que fugir do pecado, fugir da rebelião, das fofocas,
das desobediências a Deus, cair fora disso, porque a Bíblia diz aí, ó, assim morreu Saul por causa da sua transgressão. Mas no verso 14 diz, e não buscou o Senhor, pelo que matou e transferiu seu reino a Davi. Se ele tivesse buscado o Senhor, tinha jeito para ele ou não? Quantas vezes, quem pecou mais? Foi Davi ou foi Saul? Savi? Mistura de Davi com Savi. Então, quem pecou mais? Foi Davi. Moço, Davi errou, ó. Davi, eu já vi um cara falando que Davi era um tarado, um matador, um cara que... O cara pregou, acabou com a raça de Davi. Eu gostava tanto de Davi, eu fiquei até sem graça. Eu falei, poxa, eu não quero esse cara mais. Eu fiquei até chateado. O pastor um dia pregou, falou tanto mal de Davi. Mas por quê? Porque ele só pegou os podres de Davi na Bíblia. Oi, ó, tá vendo? Davi é sem vergonha. Os assembleanos antigamente tinham esse negócio. Tinha uns assembleanos que era meio... já vi uns assembleanos falando, porque se pregava muito sobre os pecados de Davi, mas esquece da chave principal, porque esse cara, ele errava, mas o cara tinha um segredo com Deus, ele rendia os pés de Deus, ele cai. O Saul não, pecou pouco, mas é orgulhoso. Não, o cara errava, Deus às vezes ficava zangado. Ô, Davi, o que é que eu vou fazer com você? Vou mandar fome sobre a nação? Vou te entregar na mão do teu inimigo ou eu te dou uma surra? Ele, Deus, dê essa paulada em mim, porque o Senhor é misericordioso, meus inimigos não têm misericórdia. Eu falei, como é que eu não consigo, eu não amo um camarada desse? Paulo falando dele lá em Atos 3:22, no final do verso 22 do capítulo 3, fala, o homem que procurou fazer toda a minha vontade. Então, não é segundo o coração de Deus, não é porque não errava, porque procurava fazer toda a vontade. Show, forte. Está vendo aí? Procurava fazer. Deixa eu te dizer um negócio aqui, ó. Não é porque você peca que você vai perder seu ministério, não é porque você erra que você vai perder seu chamado, não. Todo mundo é passivo de erro. Porque Saul errou menos, mas se lascou, está lá no inferno gritando. Saul errou menos, Davi errou muito mais, mas está aí a chave. O cara estava sempre voltado para Deus, ó Deus, eu quero fazer a tua vontade, ó Deus, me ajuda. Ele errava aqui, ele caía nos pés aqui, ó, de Deus. Ele errava e caía aos pés de Deus, clamava a misericórdia, clemência. É a palavra hebraica que os judeus usam para o Davi, a vida de Davi é o teshuvah, o retorno. Toda hora que ele ia, ele retornava. Toda hora que ele ia, ele retornava. E Deus nunca largou. Deus nunca vai lançar fora alguém que se arrepende e volta para ele. Deus nunca vai rejeitar alguém que quebranta seu coração na presença de Deus. Agora, como é que conclui aí? E não buscou o Senhor, quer dizer, ele teve chance de buscar. Diga aí para o seu irmão, diga, você está tendo chance. Eu sei de muita gente que saiu da obra e desprezou essa oportunidade. Você está tendo oportunidade nesse ministério de crescer, de desbravar. Moço, depende de quem para crescer dentro desse ministério? O cara vai reclamar de quê dentro dessa visão ministerial? Só depende de você. Se você não quiser nem dormir, trabalhar de dia e de noite... Só depende de você, a função, o cargo que você tem para você crescer, deslanchar. No ministério tudo é muito rápido. As coisas vão surgindo, ó. As oportunidades vêm e precisam de pessoas preparadas. Está lá o menino que está lá, foi o missionário Onélio. O missionário Onélio, o que ele está lá, o que ele ganhou foi um presente. Não é, Thaís? A igreja é um presente. É a igreja mais organizada que a gente tem no estado de Goiás, é de lá. É porque é daqui, viu? Já falei para o apóstolo. Eu falei, apóstolo está lá, mas é daqui. É um núcleo daqui. É a igreja mais organizada de Goiás, é da Bahia. É um luxo. Rapaz, o homem investiu. As portas de vidro, colocou os adesivos assim, uma coisa assim, um banheiro, tudo feito. O altar. Eu fiz um risco lá, ó. A gente mediu as paredes que ia quebrar. Estava lá o galpão abandonado lá, que era o mercado que fechou. E as paredes que iam quebrar, a gente mediu mais ou menos. Eu fiz um risco no altar. Pois ele pegou no risco, marcou, fez o altar do mesmo tamanho. A minha mãe falou, ó, ele foi lá, no risco que você fez, riscou o altar, fez o altar, as escadinhas para o altar.
Um luxo a igreja. Colocou umas lâmpadas de LED no altar. Ficou assim um negócio bacana. Prontinha a igreja. 120 cadeiras. Foi, Thaís? 120 cadeiras. Não, e outra coisa, e ele foi lá, estava pregando numa casa. No outro dia eu falei, ó, a partir de amanhã já se vira. O que a gente tinha que fazer foi isso aqui. E aí ele já pegou os nomes do povo, o tanto de gente que se converteu, 20 pessoas se converteram, já os dizimistas que se levantaram. E eu falei, tá aí, o barro é seu, tá aqui, não vai pagar aluguel de casa, a princípio não vai pagar aluguel ainda da igreja. Nós vamos custear as despesas que tem agora para poder estar vencendo. Eu falei, está tudo na sua mão. Tudo na sua mão. Ele já chegou numa casa lá, foi orar, o homem levantou, não foi, Thaís? Já foi curado. E eu falei, já está na unção de Deus. Já ministrei sobre ele lá. Ajoelhou no chão, a gente já ministrou. E ele foi lá, já ministrou numa casa. Ele falou, rapaz, o homem levantou lá. E ele já estava empolgado, porque a mulher já levou ele numa outra casa, a outra já levou ele numa outra casa. Ele falou, rapaz, aqui é o povo que vem atrás da gente. É o povo que vem atrás da gente. Quer dizer, as oportunidades surgem. As oportunidades surgem só para quem está preparado. Eu nunca vou dar uma oportunidade para um pastor que murmura na minha ausência, porque eu vou saber que ele está murmurando, para um missionário, para um obreiro. Ele vai ficar aí. Se um dia um anjo aparecer lá no meu quarto com as asas bem bonitas e falar, eu falo, ó, então tá bom. E eu ainda vou fazer prova com esse anjo. Vou perguntar se Jesus veio em carne. Agora, se o cara rala nesse ministério, joga duro, é submisso, é dedicado, no dia que tiver a melhor oportunidade, não é minha, é dele. No dia que tiver a melhor oportunidade, falar assim, Santos, está aí, ó, vai precisar disso aqui. É esse cara aqui, ó, eu quero ele comigo. No dia que cresceu, arrebentou, quem é que está junto? É o submisso, é o fiel, é o dedicado, é aquele que foi de confiança, é o cara que estava ali, é o que vai junto. Amém ou não amém? E quando o apóstolo fala, Santos, acabou o seu tempo aí, vai, eu vou junto. Ele fala, não, você é que vai tomar conta disso aqui. E não buscou o Senhor, pelo que matou, e o que aí? Parou a obra? Transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O que a gente aprende com isso? Não para. Se você pecou, você já era. Você dança. Deus vai transferir. Está vendo aqui a palavra transferir? Transferir. Tudo aquilo que Deus tinha depositado em Saul, toda a expectativa dos céus, toda a unção, toda a graça, todo o poder, tudo de Deus que estava na vida daquele foi transferido. Quando você assume um cargo de importância na igreja, recebe essa transferência de unção. É transferido para você. Quando um pastor sai e você tem que cobrir a vaga de um pastor, não fique preocupado, porque Deus vai te capacitar. Porque, mas quem sou eu? Lembra, Davi era o menorzinho, incapaz, ninguém dava nada por Davi. Então, foi transferido para ele. Um missionário que tem a chance de ser missionário e vacila, o que acontece? Deus vai levantar outro, entra no lugar dele e Deus transfere. O pastor que tem a chance de jogar duro no setor e ele não joga, ele perde, aquilo que ia vir para ele, Deus vai colocar o outro no lugar e tudo vai ser transferido para ele. Amém ou não amém? E foi transferido a Davi. Semana que vem nós vamos ver o 11, os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Quer mandar alguém lá pegar? Miriam, pega o Levi lá, por favor. Então, gente, cuidado com a sua... Está lá, ó, não existe sucesso sem libertação e o principal campo de batalha é a mente. Você pensa, você sente e você faz. É isso aqui, ó. O diabo quer isso aqui, ó. Se ele pegar a sua mente,
Então, planta a mão na sua cabeça. Planta a mão na sua... E ora forte, diga, não, eu não aceito. Eu não aceito essas coisas. Pensamento pode vir de tudo que é lugar. Agora, o que vai dominar é o que você vai permitir. Então, eu não aceito. Põe a mão na sua cabeça, ora forte. Cuidado para não fazer igual o rapaz lá. Pode manifestar, pode manifestar. Ele sozinho orando nele. E o meu pastor falou, rapaz, você está doido. Se manifestar, quem vai expulsar? Ele falou, rapaz, nem lembrei. Esqueci dessa parte. Lá na cidade de Barra. Pastor João ia passando e está lá o Haroldo lá no banheiro. Desgraçado, manifesta agora. Você que está fazendo ele pecar agora. Vem, manifesta. E ele orando forte. Pastor João, quem está orando aqui forte? Aqui só estavam ele dando. Quando passa, está lá o Haroldo lá no escritório, lá no quartinho. Manifesta. Isso, pode vir. Vem com tudo. Pode dar um grito de derrota. Aí o pastor João falou, você está doido, rapaz. Se tu manifestar, quem é que vai expulsar? Ele falou, rapaz, nem lembrei disso. Esqueceu da outra parte. Se cair endemoniado lá, como é que ia ser? Se caísse endemoniado. Demônio, cheguei, e aí? Mas isso é missionário. Aí a gente ri, faz piada dele, mas é louvável, sabe por quê? Porque todo missionário tem que ter essas loucuras mesmo. Quando vem uns pensamentos ruins na cabeça dele, ele mesmo tem que fazer a autolibertação, o autoexorcismo, e dizer, eu te repreendo, eu não te aceito, sai da minha mente, sai da minha cabeça. Se você não vencer aí dentro, ele vai dominar. O cara era de Deus, mas quem tinha a cabeça era o outro. Então você tem que tomar cuidado com a sua cabeça, porque o outro está de olho. O bicho, o Dagon está de olho na sua cabeça. Aí você tem que vigiar, para ele não pegar a sua cabeça. Amém? Fecha os olhos. Pai querido, nós oramos pela cabeça de cada pastor, Senhor. Afasta o pecado, a rebelião, a insubmissão, a desobediência. Sai do nosso meio. Senhor, toma a vida de cada um dos pastores. É sabido por todos nós, tem soldados que vão ser sempre rasos. Tem pastor, tem obreiro, tem missionário, tem gente. Tem gente que nunca vai crescer na obra, porque não aspira confiança, porque, meu Pai, não é dedicado, não é aplicado na visão, não faz o que deve ser feito de fato e de verdade, não é um valente de Davi, é acomodado, a zona de conforto é o seu campo principal, Senhor. E essas pessoas acabam sendo presas fáceis dos demônios. E quando o demônio pega a cabeça, para que servem as armas, meu Pai? E foi o que aconteceu com Saul. Quando o diabo pegou a cabeça de Saul, as armas dele não valiam para nada. E nós temos gente dentro da igreja que tem armas boas. Meu Deus, a determinação, a fé, a perseverança, o sacrifício, enfim, tem muito de arma. Só que quando o bicho domina a cabeça, o cara tem armas boas, mas não consegue produzir nada. Não consegue guerrear na batalha, porque tem arma boa, mas a cabeça está ruim. Então o principal não é a arma é boa. A Bíblia, a palavra de Deus é uma arma boa. A oração é uma arma boa. O jejum são armas que o Senhor nos deu para a gente vencer. A fidelidade, a submissão, tudo são armas. Mas se a cabeça está podre, meu Pai, o corpo está bichado. Então eu oro agora, bloqueia da mente de cada um que está aqui o espírito da rebeldia, da rebelião, o espírito da fofoca, o espírito da insubmissão. Sai do nosso meio, sai do meio dessa igreja, sai do meio dessa visão ministerial da nossa mente. Todo pecado, todo desânimo, meu Deus. Meu Pai, Saul, ele pecou. E quando Saul pecou, meu Senhor, ele perde o Espírito Santo. Depois ele perde o trono. E por último ele perde a salvação da sua alma. Olha como que o diabo trabalha. Primeiro o diabo faz o pastor, o obreiro, o missionário pecar. E quando ele peca, o Espírito Santo se afasta dele. E quando o Espírito Santo se afasta, ele já não tem mais vontade de fazer a obra. Ele já sai do campo missionário. Já perde a visão, meu Pai, do altar. E daqui a pouco ele perde o trono. E depois já entra num pecado. E se não é a tua graça,
meu Deus, ele acaba perdendo também a salvação da sua alma. Não é nem a tua graça, a decisão que ele toma, porque Deus deu oportunidade para Saul, Deus ficou esperando. É igual o apóstolo Daniel, ele diz: santos, eu dou oportunidade para o pastor, eu dou oportunidade para o obreiro, mas tem uns caras que a gente não sabe o que é que tem, não sabe o que é que o cara tem na cabeça, porque o cara tem a oportunidade, tem uma igreja na mão, mas não desenvolve, não deslancha, não cresce. Meu Senhor, domina a cabeça dos teus filhos nesse lugar. Como na visão de Daniel, ele viu uma estátua que tinha cabeça de ouro. Nós queremos a cabeça de ouro, Senhor. As tuas ideias, as revelações do Senhor, dai-nos cabeça de ouro, mente de ouro, para que as ideias elas possam produzir frutos e resultados. Eu oro pela mente de cada um dos pastores, dos líderes aqui agora. Seja abençoado no nome de Jesus a sua mente. Tenha ideias e revelações no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Quem escolheu a cor Santa Ceia, domingo agora. o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Nós vamos estar nesse final de semana na Assembleia de Deus, na próxima semana em Goianeira. E na outra semana também, né? Chega a ser na outra semana, 14? O Rebanhão de Obreiro, 14 de abril, às 17 horas. É importante você estar mobilizando o seu exército. Viu, pastores? Os cabeças, eu estou falando aqui com os cabeças.